Bom dia, pessoal, ótimo sábado para todos, excelente final de semana e também um ótimo início do mês de março. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2026, amanhã já começa o mês de março. E hoje eu comecei minha corridinha lá para o lado da Estrada Santa Veridiana. Só que lá estava chovendo, não era uma chuva muito forte, era mais uma garoazinha paulista, mas sempre molha. E como eu faço uso de óculos, acaba ficando, os óculos, as lentes acabam ficando embaçadas e aí torna-se perigoso a corrida. Então peguei o BRT na estação do BRT Santa Veridiana e resolvi correr, fazer uma caminhada até a Praça do Gado. Fiz uma postagem até a Praça do Gado e da Praça do Gado até a Avenida Padre Guilherme de Caminada, que é essa aqui agora, eu vim correndo. Agora essa avenida aqui do lado esquerdo é a Avenida Brasil. Esse lado aqui direito estão fazendo um mega condomínio. Já começaram as obras. Então vejam aqui, ó, Santa Cruz, aqui é a entrada, Avenida Brasil para lá, e aqui a estrada, Avenida Padre Guilherme de Caminada, antiga reta, antiga estrada do Morro do Ar, reta do Morro do Ar. Se eu focalizar novamente aqui, porque eu gosto muito desse parte aqui. Eu gostaria, já sugeri uma vez, aqui poderia ter um centro de informações turísticas ali, aquele prédio rosa e azul. Sugeri um brasão, fosse colocar no brasão de Santa Cruz enorme, as pessoas chegassem aqui, viam esse brasão. Aqui é a entrada de Santa Cruz, portão da entrada de Santa Cruz, a partir da Avenida Brasil. Aqui, então, Avenida Padre Guilherme de Caminada, tem uma ciclovia. Esse lado aqui, a ciclovia não foi concluída, eles fizeram do lado de lá, uma ciclovia daquele lado. Mas esta ciclovia, ela permite o acesso até a Praça do Gado. Então facilita aquelas pessoas que querem pegar a sua bicicleta e também os que gostam de caminhar ou correr. Então é por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrada do Morro do Ar. Primeiro porque Morro do Ar, aqui não tem morro nenhum. Então, segundo uma interpretação do historiador Benedito Freitas, ar, que aparece nos mapas antigos, seria a abreviatura de arroz, onde havia plantação de arroz. Pode ser que realmente havia muita plantação de arroz, mas a verdade é que lá no final da estrada Morro do Ar, já seguindo para a atual Rio Santos, tem o Morro do Itá. Quem sabe se talvez tivesse alguma ligação com o Morro do Itá. De qualquer forma, ela não é mais Morro do Ar, ela agora é Avenida Padre Guilherme de Caminada. Quem foi o Padre Guilherme de Caminada? Bom, tenho a honra, a alegria, a satisfação de dizer que eu fui amigo do Padre Guilherme de Caminada. Na verdade eu era adolescente, fui coroinha, quando ainda mais jovem, fui escoteiro e ajudei muito o Padre Guilherme de Caminada na famosa campanha do papel. Então eu tenho
conhecimento do Padre Guilherme de Caminada por convivência com ele. Quando chegava, por exemplo, no período de carnaval, nós íamos para Itatiaia. Ele tinha uma casinha, um amigo italiano cedia lá uma casinha, nós íamos para lá passar o carnaval lá. Então os momentos de convivência foram muito longos. E diariamente, quando ele, na campanha do papel, eu ajudava a fazer a coleta do material. Bom, o Padre Guilherme de Caminada foi um homem muito à frente do seu tempo. Quer dizer, isso é lugar comum de dizer, né? Mas no caso dele, não tem nem como deixar de falar isso. Porque ele era realmente um visionário, no bom sentido do termo. Vejam vocês, ele veio da Itália, ainda terminando a sua formação sacerdotal, né? Vai se ordenar padre aqui no Brasil, em São Paulo. Vai participar, ele era da congregação dos padres estigmatinos, congregação dos sagrados estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai se ordenar padre, vai trabalhar um tempo em Goiás, vai conhecer o Brasil, e nessa passagem dele pelo sertão brasileiro, pelo centro brasileiro, ele passa a ter contato mais direto com a natureza. Ele se torna um apaixonado pela natureza, até porque ele já vinha da região dos Alpes, da Itália, e já fazia uma série de atividades ligadas ao meio ambiente. Então aí ele vem para Santa Cruz no início da década de 40 e vai viver aqui até a sua morte. Durante o longo período que ele fica em Santa Cruz, quase meio século, até a morte, os restos dele estão sepultados aqui no cemitério de Santa Cruz. Ele vai criar as obras sociais da paróquia de Santa Cruz e vai dar início à construção de um dos maiores templos católicos do Rio de Janeiro. Quer dizer, somente a Catedral Metropolitana de São Sebastião é maior. Mas isso aí foi a parte material, porque a parte espiritual e também educacional, social, foi magnífica. Ele, ao mesmo tempo que ele construía igrejas, que a igreja de Santa Cruz, que hoje é santuário, não foi a única. Ele teve participação no encerramento, na conclusão da atual paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele teve participação na construção de quase todas as capelas das paróquias. Hoje, paróquia São Sebastião, capela antigamente foi construída por ele. Enfim, quase todas, e não era só a capela, porque ele construía a capela e também uma creche. Então, por isso que eu falo que ele foi um visionário. Na área do meio ambiente, com essa campanha chamada Campanha do Papel, ele deu início ao processo, naquela época, década de 60, de reciclagem, que o material todo era recolhido e era vendido. Criou-se um cinema, o Cine Fátima, Cine Nossa Senhora de Fátima, que no início era usado para angariar recursos para a construção da igreja. Realizou a chamada as quermesses, que é o modelo de Feira da Providência. Antes mesmo da Feira da Providência, ele já fazia isso em Santa Cruz, com a participação dos grupos étnicos, os japoneses, os italianos, os libaneses, os portugueses. Então era uma festa que acontecia na Rua Felipe Cardoso, e nessa festa tinha uma série de outros projetos ligados. Então por isso que eu falo que era realmente um visionário. Na área da educação, na época do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele foi o presidente do Mobral,
organizava todas as atividades do Mobral, cedia as salas da paróquia para as aulas, se reunia com os professores, enfim, tudo isso, né? Foi fundador do escotismo e do bandeirantismo, Distrito de Bandeirantes Santa Cruz e Grupo de Escoteiros do Mar Gaspar Bertoni. Foi capelão da Fundação Abrigo Cristo Redentor aqui em Santa Cruz. Enfim, tinha participação política também. Ele não era, ele atuava. Tem inclusive encontros, fotografias de encontro dele acompanhando o historiador Benedito Freitas para reivindicar ao presidente Getúlio Vargas melhorias para Santa Cruz. Ele estava lá presente. Enfim, participava de tudo ativamente aqui em Santa Cruz. Por isso que tem essa avenida que eu estou percorrendo aqui agora, chama-se Avenida Padre Guilherme de Caminada, que foi uma denominação dada no governo do prefeito César Maia, por indicação do vereador José Maria Villanova. Olha, estou passando aqui numa área de lazer de um dos condomínios. Esta Avenida Padre Guilherme de Caminada é bem arborizada e atualmente está cheia de condomínio. Interessante que a avenida, na época que era Reta Morro do Ar, na época da criação do Núcleo Agrícola Colonial de Santa Cruz, ela era totalmente dividida em lotes, porque na década de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, esse núcleo colonial de Santa Cruz, o objetivo era transformar Santa Cruz no celeiro do Distrito Federal. Aqui trazendo japoneses, austríacos, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, e as famílias desses descendentes, desses imigrantes, hoje descendentes, né, ocupavam lotes. Agora, aqui na Avenida Padre Guilherme de Caminada, 2 lotes desses hoje são praticamente bairros, que é o lote 2, olha aqui o rio, ontem choveu muito, tem bastante água, Rio Guandu do outro lado. Esses lotes, lote 2 e lote 14, hoje são verdadeiros bairros, mas tem todos os lotes, lote 1, 2, 3, 4, 5, só que os nomes que ficaram preservados foram esses 2. Então hoje agora eu estou encerrando aqui exatamente onde tem a placa de inauguração da Avenida Padre Guilherme da Caminada. Vejam lá em cima, ó. Santa Cruz, Guaratiba e Barra. Sábado, 28 de fevereiro de 2026, último dia, última corridinha do mês de fevereiro. Um excelente início do mês de março para todos. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Já perceberam que a avenida é intensamente movimentada, né? São muitos carros. Ali à esquerda fica a placa, só que eu não vou atravessar. Então, um abraço e até a próxima.